Senadores e deputados vão decidir se paralisam 7 obras do governo com indícios de irregularidades. É o que recomenda ao Tribunal de Contas da União. A presidente Dilma já avisou que é contra. O Congresso também pode resolver a polêmica entre artistas e editores de livros para a publicação de biografias não autorizadas. Outro tema que entra no debate sobre a liberdade de expressão é a publicidade infantil. Afinal, é correto expor as crianças aos apelos do consumo? O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Deputados e senadores da Comissão de Orçamento decidem quarta-feira que vem se paralisam 7 obras públicas com indícios de irregularidades graves. O pedido foi feito pelo Tribunal de Contas da União e gerou críticas da presidente Dilma Rousseff. A auditoria do TCU, realizada entre julho de 2012 e junho de 2013, detectou indícios de irregularidades em 7 obras financiadas com recursos públicos. Os principais problemas detectados foram projeto básico deficiente, orçamento inadequado ou com deficiências, sobrepreço e superfaturamento. 4 obras são do Programa de Aceleração do Crescimento. O trecho da ferrovia Oeste-Leste entre Caetité e Barreiras, na Bahia. Um trecho da ferrovia Norte-Sul em Tocantins. A construção e pavimentação da BR-448 no Rio Grande do Sul. E a edificação de uma ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153 em Tocantins. Todas já haviam recebido a mesma recomendação do TCU em fiscalização feita há 1 ano. Em entrevista à Rádios Gaúchas, a presidente Dilma Rousseff criticou a paralisação de obras. Eu acho um absurdo paralisar a obra no Brasil. Você pode usar de vários métodos, mas paralisar a obra é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque depois ninguém repara o custo. De qualquer jeito, essa obra vai ficar pronta. Há que se ponderar com o interesse público se é mais conveniente se concluir essa obra ou também se vamos continuar essa obra com riscos enormes de que haja mais desvio de recursos públicos. O auditor Eduardo Neri, que coordenou o trabalho do TCU, diz que recomendar a paralisação de uma obra é o último recurso do tribunal. O objetivo de se paralisar é para que os problemas sejam corrigidos e a obra possa ter a sua continuidade dentro da normalidade, da legalidade necessária. O relatório do TCU é uma exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela manda o tribunal indicar ao Congresso as obras com indícios de irregularidades graves. Mas o parecer do tribunal é apenas uma sugestão. Para as obras pararem, é necessário o Congresso incluir as recomendações na Lei do Orçamento do ano que vem. O Comitê de Deputados e Senadores responsável por avaliar essas obras se reúne na próxima quarta-feira para analisar o relatório do TCU. O Congresso pode ajudar a resolver uma controvérsia nacional, a questão das biografias não autorizadas. A polêmica que mobiliza artistas, parlamentares e o Poder Judiciário colocou em lados opostos 2 princípios constitucionais: a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Não queremos calar ninguém, mas queremos que nos ouçam. Foi com Roberto Carlos que a polêmica sobre as biografias não autorizadas ganhou repercussão. Em 2007, o cantor conseguiu na Justiça o direito de recolher das livrarias a biografia escrita por Paulo César de Araújo. Os advogados de Roberto Carlos se basearam no artigo 20 do Código Civil. Ele permite que uma pessoa ou sua família impeçam a publicação ou o uso da imagem, caso atinjam a honra ou se destinem a fins comerciais. O tema das biografias chegou ao Congresso. Um projeto que está na Câmara dos Deputados acaba com a necessidade de autorização prévia para publicar obras sobre a vida de personalidades públicas. O debate também está na Justiça. No ano passado, a Associação Nacional dos Editores de Livros entrou com uma ação pedindo que o Supremo declare inconstitucional o artigo do Código Civil sobre as biografias. A ação, que ainda não foi julgada, e o projeto de lei mobilizaram os artistas. O grupo Procure Saber, formado por músicos famosos, lançou um vídeo em defesa da privacidade. Queremos e não abro mão do direito à privacidade e à intimidade.
a nossa e a dos que podem sofrer por estarem ligados a nós. Nunca quisemos exercer qualquer censura. Ao contrário, o exercício do direito à intimidade é um fortalecimento do direito coletivo. O advogado do cantor Roberto Carlos afirma que os artistas não querem manter a autorização prévia para as biografias, mas defendem a retirada de trechos ofensivos ou mentirosos da obra. Se você pergunta simplesmente, a pessoa deve ter o direito de impedir a publicação? Claro que todo mundo vai dizer não. Mas faça uma outra pergunta. Você quer ter a sua intimidade preservada? As pessoas vão dizer que sim. A discussão tem que se dar no nível com muita tranquilidade para demonstrar que os dois direitos constitucionais estão no mesmo patamar. O relator do projeto na Câmara, deputado Alessandro Molon, acredita que no caso de pessoas públicas, a liberdade de expressão se sobrepõe ao direito à privacidade. Quem escolhe a vida pública com ônus e com bônus. Uma parte dos ônus é uma limitação da sua privacidade, lamentavelmente. Isso vale tanto para artistas como para políticos. Por essa razão, eu acho que tem que ser garantida a total liberdade de expressão na produção de biografias no Brasil. O presidente do Congresso é a favor do projeto, mas sugere que os parlamentares tentem um acordo. Se for possível conciliar de modo a haver um acordo, melhor. Se não for, nós temos que defender a liberdade de expressão, de ficar contra a cultura. No Brasil, se isso acontecer, significará um retrocesso dificílimo de ser administrado. O Conselho de Comunicação Social do Congresso já aprovou um parecer a favor do projeto e contra a autorização prévia. Nos casos de abuso, ser coibido com indenização a posteriori. Mas aí o dano já não é irreversível? Olha, não. A objetividade do contar a história é dado quanto mais biografias forem escritas. Quanto mais gente escrever sobre uma determinada pessoa, mais fácil vai ser de entender exatamente o que se passou naquela vida, o papel dela, o impacto. O projeto de lei que acaba com a autorização prévia para biografias foi aprovado nas comissões da Câmara e aguarda para ser votado no plenário. Se os deputados aprovarem o texto, ele vem para o Senado. No Supremo Tribunal Federal está marcada para os dias 21 e 22 uma audiência que vai orientar o julgamento da ação dos editores de livros. A liberdade de expressão também é o argumento do mercado publicitário para defender os anúncios infantis. As organizações que lutam pelos direitos das crianças alegam que proteger a infância, como está na Constituição, significa evitar os efeitos das propagandas. Esse debate é o tema do programa Repórter Senado, que estreia neste fim de semana. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você. A história da publicidade se confunde com a dos costumes dos brasileiros. A gente não pode negar que a publicidade procura muitas vezes refletir o momento social e cultural em que o povo está inserido. A gente tem uma coisa meio escrachada, né? Uma coisa meio alegre, mas às vezes a gente também tem essa sutileza. Eu acho que uma série de fatores que não só são necessariamente ligados à indústria da comunicação, que fizeram com que a gente tenha essa publicidade super premiada no mundo, né? A criança brasileira é uma das que mais assistem à TV no mundo. Passa em média 5 horas por dia em frente à telinha. As pesquisas, de uma maneira geral, apontam que a criança, quando ela é muito nova, ela sequer consegue fazer a distinção entre o que é publicidade e o que é uma programação. Quem dita as regras para a publicidade infantil no Brasil é o Código de Autorregulamentação Publicitária. Nós temos uma seção inteira do código, né, que é focada essencialmente, exclusivamente, em publicidade voltada para a criança. A propaganda não pode ser impositiva, né? Você não pode dizer para a criança: compre, peça, faça, peça para sua mãe, peça para o seu pai. Compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. O assunto é polêmico e tem mobilizado diversos grupos nas redes sociais. Quase 17 mil pessoas já assinaram um manifesto pelo fim da publicidade infantil.
A Associação Brasileira das Agências de Publicidade também lançou a campanha Somos Todos Responsáveis. O elefante é fã de Parmalat. A criança não está preparada, o CONAR entende que é uma responsabilidade maior ainda a comunicação comercial dirigida às crianças. O que o CONAR espera é que as famílias tomem a si a responsabilidade de criticar a propaganda e de dizer sim ou não às crianças. Nada como um diálogo para a mamãe entender. Você jogar a responsabilidade desse assédio publicitário que as crianças estão recebendo para a família é jogar uma responsabilidade absolutamente absurda e gigantesca para um pai e para uma mãe que já tem uma série de outras preocupações no âmbito familiar e na criação e educação dos filhos. Uma responsabilidade que passa pelo Estado, que é a de botar um limite no mercado em relação ao que ele tem feito para anunciar os seus produtos para crianças. No Brasil, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. 15% estão obesas. Há um conjunto de informações, de resultados de pesquisa, tanto aqui no Brasil como em vários países, que mostram a relação direta entre o número de horas, por exemplo, que uma criança assiste TV e, consequentemente, está exposta, né, à publicidade e o aumento de ganho de peso, né? A regulamentação da publicidade infantil está na agenda de discussões de senadores e deputados. Pelo menos 15 projetos sobre o assunto estão nas duas casas. O Congresso tem que ser a casa de ressonância da sociedade, buscar o equilíbrio entre esses extremos. Mas e as crianças? O que elas pensam sobre o assunto? Perguntamos a este grupo de amigos. Eles moram em Brasília, têm de 9 a 12 anos de idade, são de classe média e têm acesso às tecnologias. Então a gente vai fazer um desafio. Vocês vão ser senadores agora e vocês podem fazer sugestões de projetos sobre a publicidade infantil. A minha proposta é que as propagandas só passassem uma vez na TV, porque sempre fica interrompendo os canais. Tipo, antigamente tinha um seriado que eu via que ele era mais de mistério. Sempre que acontecia um mistério, passava propaganda. Minha proposta é que a propaganda só fosse no final do programa que a gente tá vendo, para não interromper também. Eu queria ter um equipamento cabulosamente cabuloso que desligassem as propagandas de tudo, do mundo todo. Isso é legal. O Repórter Senado Publicidade Infantil vai ao ar neste sábado, ao 12h30 e às 10h30 da noite. No domingo haverá reprises às 9 da manhã e às 5 da tarde. O programa também vai estar disponível no site da TV Senado e em nosso canal no YouTube. E nós terminamos o Jornal do Senado com mais uma sugestão para o fim de semana: assistir ao Festival Beethoven no programa Conversa de Músico. Neste domingo serão 4 horários para ver e ouvir a mais famosa obra do compositor alemão, a Quinta Sinfonia. Eu deixo você com um aperitivo. Boa noite e um ótimo fim de semana.